Sempre que eu posso, reforço para vocês sobre a importância da escrita. A partir dela, é possível aperfeiçoar sua interpretação de textos, elaborar boas respostas e redigir boas dissertações. Sendo assim, é de suma importância aí ter conhecimento dos tipos de discurso e de outras ferramentas idiomáticas nos estudos que antecedem as provas. Foi pensando nisso para conhecer então os diferentes tipos de discurso. Vem comigo! Fala pessoal, professor Thiago Charme para mais uma aula de interpretação de texto. Bom, importante iniciarmos esta aula aqui falando da maneira como a ideia de discurso é transmitida. Como assim, Charme? Bom, se a mensagem é transmitida a partir de um olhar mais impessoal e objetivo e todos os que são mencionados aparecem como citação e recurso argumentativo, há características de um discurso dissertativo. Agora, se por outro lado aqui, quando ocorre a presença de um enunciador, o texto será narrativo e pode conter outras vozes e personagens que compõem aí a história. A partir disso, do texto narrativo, é que tiramos os tipos de discurso. Eu estou falando aqui do discurso direto, indireto e o indireto livre. E o mais legal é que conseguimos aplicá-los independentemente aqui do gênero textual. Os tipos de discurso dizem respeito à fala da personagem dentro de uma narração. Então aqui, quando um narrador ele apresenta a fala da personagem pela própria personagem, teremos um discurso direto. Agora, quando ele reproduz com sua própria voz a fala da personagem, teremos então o discurso indireto. Mas se ele apresentar o pensamento da personagem no meio da narração, teremos aqui o discurso indireto livre. E como nós vamos perceber isso? Bom, no discurso direto, a personagem da história, ela tem total liberdade aqui para expor suas ideias sem a interferência dos ideais e valores do narrador. Olhem só, prestem nessa importância aqui. Em outras palavras, a ideia ela é transmitida com as palavras escolhidas pelo próprio personagem. Nesse caso, percebemos a fidelidade e liberdade oportunizadas aqui aos protagonistas e coadjuvantes para que se expressassem na história. Dessa forma, suas falas elas não são uma projeção das opiniões do narrador. Esse tipo de discurso ele é marcado por alguns elementos básicos aqui. Os verbos de dizer, também chamados verbos de sende ou ainda de verbos elocutivo, eles nada mais são do que palavras usadas em um diálogo, introduzindo, ou em outros casos, eles podem vir depois da fala das personagens. Entre eles, nós podemos utilizar afirmar, falar, contar, dizer, declarar, perguntar, indagar e por aí vai. Além disso, gente, no discurso direto, são comuns sinais gráficos como travessões ou as aspas que marcam a fala do personagem. Veja então, vamos ver aí um exemplo de um discurso direto. Vejam só. Ferdinando disse, : travessão. Vocês estão julgando este rapaz sem saber da história toda. Agora vejam só. Abre aspas. Vocês estão julgando este rapaz sem saber da história toda. Fecha aspas, vírgula, disse Ferdinando. Repare que o mesmo trecho pode ser representado utilizando aspas ou travessão.
e que a mudança de um para o outro tem fins meramente estilísticos aqui, não alterando absolutamente nada o sentido do que é dito ou contado. Perceba também que o verbo elocutivo, né, o verbo de locução ali, está destacado no trecho, seguido de 2 pontos, no primeiro caso aí, como vocês estão vendo. No discurso indireto, a fala da personagem, por meio do narrador, aparece em uma oração aqui subordinada substantiva, geralmente objetiva direta ou subjetiva. Diferentemente aqui do caso anterior, a expressão ela é prejudicada, porque aqui há interferência do enunciador na construção da ideia. Um dos pontos importantes dessa intervenção aqui é a perda das marcas típicas da fala da veracidade e da veracidade também. Para introduzir o discurso indireto, muitas vezes o narrador ele acaba alterando, né, ele altera os tempos verbais, alterando também o recorte total da cena. Vamos ver então a transposição aí, então, da frase anterior, né, no discurso direto para agora o indireto. Ferdinando disse-lhes que estavam julgando o rapaz sem saber da história toda. Então notem que a escolha das frases e o encadeamento das ideias permite que o narrador construa uma interpretação sobre a situação retratada, de forma que influencia na captação da mensagem transmitida. Isso vai acontecer. É importante considerar também que a escolha do tipo de narração e discurso fica a cargo do autor, mesmo que aí que tenha suas diferenças com o discurso direto. Cada texto, cada história, cada obra possui uma necessidade única aí para esse quesito. Em outras palavras, gente, não é uma questão de serem ruins ou boas para o tipo de discurso, mas o quão útil elas são para determinada escrita. Por exemplo, textos teatrais, eles tendem a apresentar discurso direto porque essa é a essência desse tipo textual. Da mesma forma, um diário contém um relato subjetivo sobre o dia a dia. E assim, então, podem aparecer falas indiretas de personagens para expressar a opinião do narrador diante ali daquelas situações. E quanto ao discurso indireto livre? Bom, esse é caracterizado pela conexão aqui do narrador com a personagem. Ou seja, além de dizer as falas de outra pessoa, o narrador também toma o lugar dela para relatar seus sentimentos e desejos. Faz isso simultaneamente à sua própria narrativa. No discurso indireto livre, há uma fusão dos tipos de discurso, direto e indireto, não havendo aqui marcas que mostrem a mudança dele. É como se o pensamento do narrador, quando na verdade se trata do pensamento da personagem. Sacaram? Dessa forma, podem ser confundidas então as falas dos personagens e também do narrador. Por exemplo, vejam só, João Fanhoso fechou os olhos, mal-humorado. A sola dos pés doía. Calo miserável. Aí um trecho de Vila dos Confins de Mário Palmério. Então, perceba, olha aí na frase, perceba que o discurso indireto livre, ele corresponde à fala dos personagens, porém expressa pelo narrador, aí o discurso indireto. E reproduzidos na forma como os personagens diriam, discurso direto. As orações do discurso indireto livre podem usar ou não os verbos de elocução. Ao usá-los, porém, fica mais nítido que a frase não é do narrador, mas sim do personagem. Em alguns momentos aqui é quase impossível distinguir aqui qual voz está presente, mas é notável que a expressão do personagem é garantida e também é preservada.
Como puderam perceber, gente, nos exemplos todos aí que foram dados, há uma equivalência entre o discurso direto e o indireto. Não sei se vocês notaram, olha só. Notaram, por exemplo, que os vocábulos do discurso direto, eles ficaram depois da conjunção integrante que no discurso indireto? Isso é comum. É bem comum, é de praxe isso acontecer. Na verdade, existem algumas regras de transposição do discurso direto para o discurso indireto. Assim, ó, vejam só. Vamos pegar então o discurso direto e indireto, como está aí na tabela. Ó. Preciso me ausentar por algumas horas. Enunciado na primeira pessoa, eu, né? Disse que precisava se ausentar por algumas horas. Ele ou ela ali, então, enunciado na terceira pessoa. Então, no direto livre, o eu, primeira pessoa, passa para a terceira pessoa no indireto. Sou a pessoa com quem conversou há pouco. Perceba o que está destacado, ó. Enunciado no tempo presente. Disse que era a pessoa com quem tinha conversado há pouco. Perceba que o enunciado ele vai no pretérito imperfeito. Agora veja esse outro. Não li o jornal hoje. Enunciado no pretérito perfeito. Li, né? Passado, pretérito perfeito. No indireto, disse que não tinha lido o jornal hoje. Então, o enunciado ele vai para o pretérito mais que perfeito. Então, quando um está no jeito, ele passa do outro jeito. O que você fará para solucionar o problema da falta de luz? Enunciado no futuro do presente. Perguntou-me o que faria para solucionar o problema da falta de água, da falta de luz. Então, vejam, enunciado no futuro do pretérito, muda, né? Não me interrompa mais, enunciado no modo imperativo. Pediu que não lhe interrompesse mais, então ele passa do imperativo para o enunciado no modo subjuntivo, né? O modo verbal vai para isso. Isto é sensacional. Pronome demonstrativo isto em primeira pessoa. O que acontece? No indireto ele precisa ir para a terceira pessoa. Disse que aquilo era sensacional, né? Então o pronome demonstrativo aparece na terceira pessoa ali no indireto. Somos muito felizes aqui. Usei advérbio de lugar, né? O aqui. Como é que ele fica? Diz que são muito felizes lá. Então o advérbio ele muda de aqui para lá. Viram? A transposição, né, do discurso direto para o indireto é um dos momentos aí que também são bastante queridos aí pelos vestibulares, certo?